Olá, nós somos a Sofia Silva e a Sofia Nácio e acreditamos no poder transformador da formação, na qualidade dos cuidados prestados aos bebés, às famílias e criamos este espaço de conversa onde vamos trazer pessoas que contribuem diariamente para normalizar o papel da mulher e da família na sociedade. A Semana Mundial do Aleitamento Materno, oficialmente estabelecida pela OMS-UNICEF em 1992, é atualmente o movimento social mais difundido em defesa do aleitamento materno. Assinala-se na primeira semana de agosto, mas em Portugal comemora-se na 40ª semana do ano, marcando o tempo de uma gestação de uma mulher e o nascimento do bebê. Tem como objetivo sensibilizar governos, sistemas de saúde, locais de trabalho e comunidades, informando, capacitando e fortalecendo a criação e sustentação de ambientes favoráveis à amamentação para diferentes níveis da sociedade em todo o mundo. O aleitamento materno é fundamental para a implementação de estratégias e para o desenvolvimento sustentável, especialmente no mundo pós-pandémico, para melhorar a nutrição, garantir a segurança alimentar e reduzir as desigualdades entre e dentro dos países. Esta semana foi a Assembleia da República uma iniciativa legislativa consequência de uma petição que reuniu mais de 20.000 assinaturas pelo pagamento da licença de maternidade a 100% nos primeiros 6 meses de vida do bebê, porque é recomendado que o bebê mame, em exclusivo, leite materno nos primeiros 6 meses de vida. E não poderíamos deixar de passar e deixar de começar esta conversa sem relembrar isto. Trazemos duas mulheres que contribuem de formas muito distintas para o apoio à amamentação no regresso ao trabalho. Bem-vinda, Paula. Bem-vinda, Ana. Muito obrigada por terem aceito este convite. E vou começar pela Ana Rachid, que é nutricionista e especialista em nutrição clínica na área da pediatria. Desde o nascimento, com apoio quer na amamentação, na introdução alimentar, na recusa e na seletividade alimentar, e também nas dificuldades alimentares na infância. Ana, fala-nos um bocadinho de ti e do que é que tu fazes. Obrigada pelo convite. É um gosto estar aqui com estas três mulheres espetaculares, com projetos incríveis na área da amamentação, regresso ao trabalho. O meu objetivo é apoiar aqui as famílias, principalmente numa introdução alimentar descomplicada, para que esta fase tão importante que mete um regresso ao trabalho, toda uma carga emocional, psicológica e, portanto, deixar que as coisas fluam mais tranquilamente possível, sem regras e regrinhas, sem tabelas de Excel, para que as coisas vão acontecendo da melhor forma possível e apoiar as famílias no sentido de que o que elas querem. Qual é que é o objetivo? E temos também connosco a Paula Costa. A Paula é mentora do Working Moms, fundou os projetos Yes Mom You Can e Parents and Partners, que apoiam a conciliação da parentalidade e do percurso profissional. É certificada em inteligência emocional e social, é coaching materno e, mais recentemente, especialista em liderança feminina pela Nova Business School. Paula Costa é praticante de slow living e agente de mudança através da comunicação não violenta. Paula, tu foste muito importante para nós no nosso caminho. Fala-nos um bocadinho de ti, partilha connosco. Olá, olhem, eu vou repetir, mas porque é necessário cada vez mais nós repetirmos estas coisas, o prazer que é estar aqui a falar convosco e como é emocionante ouvir alguém falar um bocadinho do nosso percurso e aí pensar que eu hoje estou a ser aqui inserida realmente como um agente de apoio e transformação do regresso ao trabalho, que foi, assim, sem dúvida, a missão que me surgiu primeiro na minha vida, porque eu também sou mãe de duas crias, um rapaz e uma rapariga, e que a altura do meu regresso ao trabalho coincidiu com a amamentação e adoraria dizer que tive uma história de sucesso, mas que hoje, olhando para trás, foi a história possível. E hoje tento ajudar que realmente as mães e as famílias tenham as suas histórias de sucesso, e para isso envolve tantas outras esferas, não é? Daí também as formações que eu fui buscar, daí também esta questão de termos muita noção do que é a amamentação, a parte também da pediatria,
a parte da nutrição, tudo, a legislação, o que é que envolve esta questão de ir ao regresso ao trabalho, parecer muita coisa, mas a verdade é que é esta, é muita coisa, é uma situação muito complexa, um momento muito complexo daquilo que é o ciclo dos colaboradores que decidem ter filhos. Por isso, muito obrigada pela oportunidade de estarmos aqui a conversar mais um bocadinho. Obrigada a nós por teres aceito o convite. Realmente o sucesso e a definição de sucesso é muito individual, diria, e multifatorial. E por isso é que foi tão importante para nós trazer nesta semana da amamentação, trazer estas duas perspectivas, não é? Quase como três com a nossa, que é o apoio às famílias no regresso ao trabalho. Também ele deve ser em multi-equipa, e que devemos agir como agentes da comunidade, como agentes sociais, nas empresas, no apoio direto à própria família. Portanto, temos que agir em várias esferas da sociedade e a vários níveis para conseguirmos esta verdadeira integração, não é? Porque fala-se muito de integração entre o trabalho, a conciliação do trabalho e a vida profissional, e geralmente isto é muito redutor, não é? Fala-se de horários, mas depois não se fala de alguns temas muito importantes que vocês as duas trazem, um por um lado às famílias, outro por outro lado às empresas. Eu ia te perguntar, Ana, nós sabemos que os bebés devem só beber leite materno ou artificial até estarem prontos para a introdução alimentar, e isto vai acontecer à volta dos 6 meses. E eu gosto sempre de lembrar que os 6 meses só terminam no dia anterior a fazer 7, porque temos muita ideia deste marco do dia em que faz 6 meses. Mas sabemos também que os timings de desenvolvimento dos bebés são diferentes dos timings sociais dos pais, da entrada na creche, e portanto, como é que tu geres isto? Como é que tu ajudas? Como é que tu consegues ajudar os pais neste caminho? Bom, em primeiro lugar, gostei de ouvir-te a dizer que os 6 meses acabam no último dia que o bebê faz 7. E isto deve trazer uma calma brutal às famílias, porque toda a gente está a contar os dias para os tais 6 meses. Depois podemos explorar um bocadinho sobre os sinais de prontidão, mas esse deadline é muito importante ter-se trazido. Obrigada. Bom, eu acabo por ajudar as famílias, principalmente a tomar uma decisão, não é? Nós sabemos, efetivamente, que a amamentação deve ser exclusiva até aos 6 meses, por volta dos 6 meses, mas nunca sem os sinais de prontidão. Portanto, haverá bebés que vão rondar perto dos 6 meses, há bebés que poderão ser mais cedo e outros que poderão ser um bocadinho mais tarde. Tudo vai depender do seu desenvolvimento cognitivo e motor. Portanto, o objetivo que as famílias me procuram inicial é escolher o melhor caminho para elas nesse processo de introdução alimentar, porque nós hoje em dia ouvimos várias opiniões, há várias abordagens que se pode fazer, mas a verdade é que não é nem 8 nem 80, e é importante escolher aqui um meio termo, encontrar um equilíbrio para daquilo que se vai adequar àquela família. Principalmente porque o objetivo é uma alimentação responsiva, é aquilo que a OMS fala desde 2001. Portanto, não há nada de novo aqui. Uma alimentação responsiva é respeitar os seus sinais de fome e de saciedade, garantir que o leite materno ou leite artificial continua a ser o principal alimento, porque será aqui uma fase de aprendizagem e não daquela obrigação do bebê que tem que comer. E por isso o principal objetivo da consulta inicial é ajudar as famílias a escolher aquilo que lhes faz mais sentido. É isso, Ana. Olha, e qual é o principal motivo de consulta? A maioria dos pais procuram-te porquê? Procuram-te nesta primeira altura da introdução alimentar, aos 6 meses, ou procuram-te um bocadinho mais à frente? Qual é o principal motivo de consulta das pessoas que te procuram? Eu acho que há 2 grandes principais objetivos. O primeiro são aquelas famílias que fizeram o workshop e que querem efetivamente ter o profissional ao lado a acompanhar todos estes marcos, ou seja, são famílias que sabem o trabalho do pediatra, sabem o trabalho por exemplo, do osteopata e sabem o trabalho do nutricionista e optam por ser seguidos pelo nutricionista no que toca à alimentação. E, independentemente de terem feito cursos ou não,
essa é a grande população inicial. E depois tenho aquelas pessoas que chegam aos 8, 9 meses, ou até um bocadinho mais tarde, 10, 12, e que de repente, socorro, o meu filho não está a mastigar bem, não come nada, preciso de ajuda. São os dois grandes panoramas de objetivos de consulta. E depois, que infelizmente tem acontecido pouco, e agora fiz recentemente um workshop sobre o tema, informar grávidas acerca das várias abordagens, porque de repente chega aos 4 meses, chegam ao médico auxiliar responsável, não é, que os acompanha, e de repente, então agora vais iniciar a introdução alimentar, e a família fica a pensar que aquilo é realmente o preconizado, aquilo que é o objetivo. E esse workshop veio no sentido de informar as famílias de que, olha, é este o panorama da coisa, as diretrizes são essas, para que vocês, quando forem os 4 meses, saberem efetivamente quais são as diretrizes e poderem discutir com o profissional que vos acompanha. Porque lá está, nós, enquanto profissionais de saúde, temos o dever de apoiar. O objetivo é apoiar e não decidir pelas. E não É decidir. isso, as escolhas não são nossas, não é? Não são os nossos filhos, então acabamos por guardar as nossas escolhas para a nossa família e para os nossos filhos. Eu ia-te perguntar assim em jeito de desafio, que é uma reflexão que eu vou tendo. O nosso plano, o Plano Nacional de Saúde Infantil e Juvenil, preconiza consultas aos 4, aos 6 e aos 9 meses. E eu, como médica de família, sempre senti que entre os 6 e os 9 faltava ali qualquer coisa. E porque realmente a introdução alimentar, e tu trazes isto, e eu estava a pensar nas crianças com 12 meses, é multissensorial, não é? É uma experiência sensorial. E nesta experiência sensorial é preciso integrar, e às vezes nós sabemos que algumas crianças com esta perturbação, com as perturbações de integração neurosensorial, têm muita dificuldade nesta fase. E muitas vezes é aqui que tu começas a identificar que isto está a existir, não é? Porque é com este primeiro contacto intencional que os pais estão muito mais atentos. Talvez até existisse antes, não é? Mas depois há aquela coisa do comeu ou não comeu. Ou seja, aqui os pais estão muito atentos e conseguem começar a identificar algumas coisas. Eu sempre senti, e esta semana falava com um colega sobre isto, e chegamos à conclusão que o melhor era haver uma consulta, em vez de haver aos 4, haver aos 5 e depois aos 7. Isto para não sobrecarregar, sabes? E porque isto é importante. Eu acho que há, até no Plano Nacional de Saúde Infantil e Juvenil, uma desvalorização desta transição. Mas tu achas que dizer isso porque as minhas consultas, o plano das minhas consultas de introdução alimentar, foi desenvolvido efetivamente com os deadlines do Sistema Nacional de Saúde, ou seja, aos 6, aos 9, aos 12, aos 15, aos 18 e aos 24. E todas essas fases estão intrinsecamente ligadas ao desenvolvimento cognitivo e motor do bebê e as várias habilidades motoras para a alimentação. Então, e agora um bocadinho para te responder, e estás a pensar bem, mas como eu trabalho com o WhatsApp ligado, não é? Eu vou acompanhando as famílias nesse deadline entre os 6 e os 8, ou seja, eu vou recebendo vídeos, principalmente a consulta é aos 6, mas depois marcamos aos 8, 8 meses e meio, tudo vai depender aqui das necessidades daquela família, se elas fizeram o curso de introdução alimentar ou não, se chegaram com alguma dificuldade logo aos 6 meses, e aí se calhar antecipa um bocadinho essa consulta para 7 meses ou para 8 meses e meio, por exemplo. Tudo vai depender do panorama da coisa. Mas eu vou acompanhando, não é? Entre os 6 e os 9, que eu sei que é impossível que o Sistema Nacional de Saúde o faça, e é por isso que é necessário ter um especialista nesta área para ir os acompanhando e perceber o que é que pode estar a haver aqui de intercorrências nessa introdução alimentar, o que é que pode estar a correr mal ou não, ou se está tudo ok. Por isso, o 6 aos 9 está. Eu acho que é um timing perfeito, mas desde que a gente tenha um acompanhamento mais aproximado entre dessa consultas. fase, não é? Dessa fase, exatamente. Paula, eu sou uma mãe, não é? Regressei ao trabalho, estou desesperada.
Como é que as empresas podem apoiar estes processos? Como é que tu achas que as empresas podem apoiar os processos de transição para o trabalho depois da parentalidade, não? Ou depois do início da parentalidade? E conta-nos um bocadinho do que é que tu fazes com as empresas. Uhum. Ok, então, se calhar pegando um bocadinho a ligação do que vocês traziam aqui, eu quando fui buscar a formação de coaching e coaching materno, foi muito para esta questão de termos ferramentas que ajudem as famílias a tomar as suas próprias decisões, não é? Em vez de estarmos aqui mais uma vez a colocar inputs que muitas vezes são contraditórios, às vezes, e quando eu digo contraditórios, não tanto na evidência científica, porque aí é bastante até linear para aquilo que nos vai chegando, mas contraditórios nas escolhas que temos que fazer, não é? É aquilo que nós sabemos que alguém diz que é melhor para o bebê, aquilo que diz que alguém diz que é melhor para a mãe, aquilo que diz que é possível na família, aquilo que depois vão dizer o que é um contexto laboral. Também convido aqui que cada vez que nós falamos das empresas, é mais a minha área de expertise, trabalhei no mundo corporativo e é por onde eu quero começar a divulgar mais este impacto, não é? Para ver se a coisa vai um pouco mais rápida, ser um catalisador, mas convidar cada vez que falássemos aqui empresas, pensássemos em entidades patronais, portanto pode ser no centro de saúde, como pode ser controladores aéreos, aeroportos, que isto é um pouco das profissões que vão chegando nos meus acompanhamentos. E aqui o que eu queria trazer também é esta parte de muita da informação que vocês estão a trazer tem a ver com o projeto de termos um filho, e de um filho e uma filha, um ser humano, um bebé humano, que na maioria das vezes esta pessoa, pai ou mãe, cuidador, não faz a mínima ideia do que é. Não chega, não é? Os 9 meses de gravidez, que a maioria destas famílias começa a pensar nisso no momento do positivo, não é? Antes o que é que se fez? Ginecologista, obstetrícia, médico, só, normalmente, eu estou a falar assim num estereótipo ainda de frequência na nossa cultura portuguesa, trazendo aqui para a parte de Portugal. Não chega, não é? Porque nós estamos aqui a falar de muitas coisas e depois a sensação que dá é, mas os profissionais de saúde complicam, mas a quem nos vem trazer informação traz-nos muita informação. Não é verdade, isto já existia, nós é que de alguma forma, culturalmente, eu adorei, Sofia, que trouxesse isto. Acho que a Cristina Pins também nos traz muito isto há muitos anos, que é o que é biológico, o que é cultural e o que é legislativo. Também já vamos falar um bocadinho disso. Mas são 3 esferas totalmente diferentes que depois na entidade laboral estão completamente fundidas e que de repente nós, enquanto mães, pais, quem está a fazer esse regresso, a integração ao trabalho, acabamos também por confundir. Então, quando eu tenho empresas que não têm entidades laborais, que não têm espaços psicológicos seguros, e quando eu digo isto já vem de trás, quando vem esta temática da parentalidade, fica tudo mais sensível, fica tudo mais reativo. Se eu tenho um espaço, não é, que, pegando um bocadinho no maior desafio, existe aqui 2 abordagens. Parece que o maior desafio das famílias não coincide com o maior desafio da entidade laboral. E aqui eu diria que é o maior problema. Nós temos que começar aqui a alinhar e a ter pontos de conversa que têm a ver qual é a minha dificuldade enquanto entidade laboral, e aqui falo de colaboradores, pares e das suas FIAs, não é? Porque há coisas a acontecer, e a dificuldade da família. Mas sem esta força de quem é que ganha, mas sim como é que nós vamos cooperar. Então, se eu puder trazer os 2 maiores desafios dos 2 lados, acredito que seja um bocadinho mais útil. Então, do lado da entidade patronal, nós temos aqui uma grande dificuldade de competências de liderança. E quando eu digo competências de liderança, é olhar para a maternidade e para a parentalidade como um problema, e logo isto é cultural, faz com que haja problemas de competências gigantes em termos de gestão de número de pessoas que há, horários, a sobrecarga de trabalho, que quando se pensa numa mulher que esteve fora, eu vou dar este exemplo, estava previsto ficar 4 meses fora, 5 meses fora, e a mulher decide, encontra uma bolha de pessoas que diz, olha, é possível fazer diferente, existem estas vantagens para a proteção da amamentação. Acho importante começarmos a utilizar esta expressão, proteção da amamentação, porque ela tem que ser protegida. Eu acho que a Semana da Proteção vem mesmo para falar disso, e este suporte às famílias nessa proteção. Portanto, porquê que isto é importante? Ainda não é conhecido, porque nós saímos, nós, e quando eu vou-me colocar agora enquanto working mom, enquanto mãe colaboradora, eu saio da minha entidade patronal de acordo com eles de que isto é um problema. Portanto, eu estou de acordo com eles, aí é o momento em que estamos todos de acordo, mas depois há aqui este momento do parto e que a maternidade chega e que eu realmente vejo o outro mundo. Então, voltar aqui nesta proteção
trazer esta vertente cultural de que a maternidade e a paternidade não são um problema, elas são uma questão da vida e nós temos que começar a colocar isto tal como gerir, falta papel, falta recursos, falta o que for, ok, então isto faz parte, logo isto diminui brutalmente a pressão nas famílias quando pensarem no seu regresso ao trabalho e como. E falar aqui de uma coisa que pode ser extremamente básica, mas que ainda é um problema gigante naquilo que vai ser um contexto emocional, psicológico seguro para esta mãe continuar a amamentar, que tem a ver com o bem-estar físico. Portanto, se nós não temos um espaço em que a pessoa se sente segura para sair a horas, que não se sente seguras para fazer pausas, eu não estou a falar aqui de grandes alterações, estou a falar destas duas coisas, fica extremamente difícil falarmos de outras medidas. Já há algumas empresas, algumas entidades, até públicas em Portugal, que estão a criar outras medidas, mas porque trabalharam durante muitos anos nestas iniciais. Então eu acho que é importante também falarmos da maioria, porque senão fica difícil. Estamos a falar aqui de medidas unicórnio, que elas existem, vão daqui a alguns anos começar a ter efeito, mas estas básicas é uma grande dificuldade em termos das empresas e que eu ajudo a trabalhar também isto e a desconstruir um pouco com números, não é? Nós estamos a falar aqui de números de produtividade. Existem vários estudos que mostram que 6 horas, estamos a falar só de 6 horas, é a produtividade normal de um ser humano. Portanto, se nós pegarmos na nossa legislação e no contexto, é isto que está previsto e é possível até aos 12 meses. Portanto, não há cá qualquer tipo de receio naquilo que vai ser a entrega deste colaborador se ele decidir usufruir desse direito. Então, acho que nesta primeira fase eu traria isso como realce. Tu achas que esse é o maior desafio das empresas? É colocarem a maternidade e a paternidade? Eu acho que aqui é importante também começarmos a falar assim, porque é desejável que os pais vão ocupando um lugar nesta cadeia toda, não é? De poderem, sabem, de se permitirem. Vou trazer agora aqui uma coisa que não tem diretamente a ver com o tema, mas realmente, e tendo um filho rapaz em casa, muitas vezes me questiono se neste momento, ok, no nível de abertura que a minha família tem, porque isto é tudo muito diferente sempre, mas mesmo em relação à sociedade, se não limitamos mais os homens do que as mulheres em alguns pontos. E neste ponto da parentalidade, eu acho que pode haver aqui uma discriminação, e posso estar errado, mas é a minha visão. E, portanto, eu sinto que quando falamos de parentalidade, não é? Nós, ainda assim, já é difícil para uma entidade patronal aceitar uma licença alargada de uma mulher, mas de um homem é quase ainda mais difícil, digo eu. Completamente. E, portanto, acho muito importante nós falarmos sempre daqui da parentalidade, não é? Tu achas que o maior desafio é isto ser um problema, é ser visto como um problema? E lá está, eu coloco isto porque tem tantas outras raízes, não é? A marca Parents and Partners surgiu por esta questão de que é necessário incluir os pais, é necessário incluir toda a comunidade, é necessário incluir todas as pessoas que não querem intencionalmente e por outras razões ter filhos, e daí esta questão dos aliados. Isto de ser um problema vem, e quando nós estamos a falar ainda da parte das entrevistas, não é? Quando nós começamos a fazer esta questão, que não é, e eu gosto de trazer isto, não é suposto acontecer por lei em Portugal, e ainda culturalmente acontece, e nós aceitamos, perguntar se vamos querer ter filhos ou não. No dia em que começar a haver mais entidades laborais a estar ok com esta licença de parentalidade muito mais uniforme, muito mais, a paridade nisto, e acabou de sair agora esta semana uma notícia de uma empresa que vai dar os 120 dias para o pai também, em Portugal, estamos a falar de Portugal, uma farmacêutica. Portanto, isto vai começar a acontecer, mas ainda são muito poucas. Então, quando nós estamos a falar também de cultura, vou trazer aqui, existem muitos pais que ainda não estão connosco enquanto aliados, e quando eu digo connosco mãe, bebê, esta díade, não é? Que eles ainda não foram informados, ainda são as mães que estão a fazer esta ponte de, olha que é importante para isto. Um dos maiores desafio que eu tenho nas sessões são as mães a dizerem como é que eu convenço o meu marido. E de que ninguém convence ninguém, nós influenciamos, nós damos o exemplo e nós batemos pé, gosto muito de trazer esta expressão, nós estamos a bater pé com a legislação em relação aos 6 meses. Então, infelizmente, é difícil de dizer que as empresas têm um problema neste momento, porque para elas não têm um problema sequer. Elas não têm um problema, porque elas têm a faca e o queijo na mão neste momento.
Elas ditam as coisas e a grande maioria das famílias ainda diz, ok, aquilo que vocês estavam a dizer de uma data para a introdução alimentar, até podemos falar de diversificação, porque aí depois pensa-se em introdução, começa-se logo a substituir, e isto é cultural, é o que nós temos na nossa cabeça quando vamos voltar ao trabalho, e as palavras contam. A nossa data é ditada pelo dia do regresso que nós cumprimos, seja pelo Movimento da Segurança Social, seja pelo acordo com a entidade, peço desculpa, com quem trabalhamos. Isto aqui é um problema cultural, é cultural, e isto tem que começar a ser falado ainda quando eu saio. Olhem, que deixarem aberto. Se há uma sugestão que eu dou para todos, seja para a entidade laboral, seja para a família, é não coloquem compromissos antes do vosso filho estar cá fora. Ponham intenções, porque a intenção deixa para a flexibilidade. Então, eu não tenho o compromisso de voltar às 5 meses, eu tenho a intenção de voltar aos 5 meses. Isto deixa em aberto para esta questão que estavas a trazer também, Sofia, que é, pera, agora o meu marido, ou o meu companheiro, ou outra companheira percebeu que isto é diferente. Então vamos começar a fazer essa diferença também. Mas ainda, assim, no grande número das pessoas, ainda estamos naquilo que é uma cultura muito recente de patriarcado, uma cultura muito recente de legislação, em que as próprias mulheres não conseguem trazer esta informação às empresas. E aí vou trazer esta parte também difícil. As lideranças que lá estão são homens e mulheres que não têm um pingo de informação daquilo que nós estamos aqui a falar na nossa bolha. Não é? Elas não sabem do que é que nós estamos a falar, dos benefícios da amamentação. Não sabem, não fazem ideia. E quando alguém não sabe o que é o benefício, não consegue perceber o problema. Para ela, o Exato. benefício é ter. Até porque muitas dessas pessoas não amamentaram, não conseguiram ou tiveram que deixar de amamentaram durante pouco tempo e tiveram logo que regressar ao trabalho às vezes, ainda antes da licença de maternidade. Pai, para estar na chefia tive que abdicar da minha licença. Tenho ouvido casos destes. Tive que abdicar da minha licença para ter um cargos superiores e, portanto, é difícil esta gestão, não é? E é possível nós apoiarmos estas famílias nos nossos vários quadrantes, portanto, nós com a amamentação, na introdução alimentar, tu, Paula, tanto com as pessoas como com as famílias. Exatamente, é isso, É? e agora vocês disseram isso, não é? As empresas são pessoas, não é que as empresas são feitas de pessoas, as empresas são pessoas. Então, se essas pessoas não têm essa facilidade de lidar com o tema da maternidade, da amamentação e têm as suas próprias histórias por resolver, sim, temos aí esse problema, até para dar autorizações de turnos, para dizer autorizações de como é que é, tem que sair mais cedo porque tem que ir a uma formação de introdução alimentar. Tudo isto passa a ser quase que uma afronta, não é? E isto é cultural. Daí eu trazer essa questão de sim continuar a achar que o problema é achar que a parentalidade é um problema. Quando começarmos todos a perceber que isto é a maior vantagem, até de lucro, porque dá muito mais lucro ter um ambiente assim e muito mais lucro para até nacional, não é? Eu acho que nós também já trazemos isto. A Noruega tem a amamentação no PIB. Portanto, estamos aqui a falar de nós as 4, podemos estar a dizer eu pertenci ao PIB do nosso país porque amamentei. Isto é outro tipo de argumento para levarmos até para as entidades nacionais. Quase que parece assim um sonho, não é? A amamentação no PIB. Isto, estavas a falar desta questão e, na verdade, a parentalidade e natalidade, não é? É uma oferta à sociedade. Eu sinto que, que a forma, o eu decidir ter filhos, o eu decidir doar estas duas novas pessoas a esta sociedade, o decidir alimentá-las com leite materno, eu estou a proteger a sociedade em si, não é? Porque garanto a sua sustentabilidade, diminuo os gastos em saúde, com despesas, portanto, promovo a sustentabilidade do próprio Serviço Nacional de Saúde, e isto são questões que nunca são vistas assim, porque a maternidade é uma solução para a sustentabilidade a vários níveis, não é? E podemos dizer que depois a amamentação favorece a sustentabilidade verde e até a sustentabilidade do planeta. Mas nós pensamos sempre, e eu concordo contigo, porque já vivi na pele, várias vezes, em diferentes momentos,
que a maternidade pode ser encarada pelos pais como um problema e pelas chefias intermédias como um problema. Eu costumo brincar que as chefias intermédias influenciam muito aquilo, brincar, mas a sério, que as chefias intermédias influenciam muito, muito aquilo que é o dia-a-dia e a qualidade de vida, não é? Porque a OMS define a saúde também como qualidade de vida, não é? Faz parte, não é? E, portanto, quando nós temos ambientes de trabalho onde nós passamos 6, 8 horas diariamente e que eles são, que eles são desencontrados daquilo que são as nossas crenças pessoais sobre a maternidade, a parentalidade e o nosso posicionamento social, isto cria conflitos que trazem necessariamente falta de saúde. Exatamente, e deixa de brincar, Sofia, agora sou eu que vou brincar, porque há estudos que mostram que são 60% e depois da pandemia há 70% de influência das famílias intermédias naquilo que é a qualidade de vida da pessoa e logo depois dessas famílias. Portanto, já há estudos a provarem isso e daí eu também ter dito esta questão da capacidade de liderança. E se me permite só um pormenor, eu acho que acredito que as pessoas que nos vão ver, muitas também já estão dentro da parte do empreendedorismo, têm este acesso, também começámos a perceber que o empreendedorismo por fuga também está a ser aqui uma questão que temos que começar a olhar, não é? Porque vai continuar a haver todas as outras profissões, como os médicos, profissionais de saúde, advogados, as pessoas, bom, todas as outras profissões que não é empreendedorismo, e nós estamos a assistir aqui também um movimento das mulheres saírem dessas profissões porque querem cumprir com aquilo que elas acreditam e que elas querem de proteger na sua família, e aqui é necessário percebermos se é por opção ou é por falta de alternativa. E quem conseguir ficar, eu não sou nada a favor de quem fique num ambiente tóxico, não é isso, mas quem decidir ficar, que encontre as suas equipas para se capacitarem e podemos começar a dizer às nossas famílias e aos nossos filhos, todos que estão aqui, que eles têm essa alternativa e não por falta de alternativa, eu vou sair para o empreendedorismo porque aí consigo fazer os meus horários, não tenho que lidar com uma chefia a dizer o que eu quero fazer. Então, podemos nós levar esse início de construção, ainda estamos aí, dessa diferença para os nossos locais de trabalho. Que são sempre pessoas, não é? Em qualquer lado, seja nas empresas, seja no empreendedorismo, temos que pensar sempre que são as pessoas que fazem a mudança. Sim. As pessoas são a estrutura, não é? O resto é botão. Desculpem, Sofia, a Paula falou dos homens, da imagem, né, masculina nesse processo e que normalmente são os que dão o passo depois das mulheres. E eu dei uma primeira consulta a uma família em julho, antes de irem de férias, e discutimos relativamente, ambos médicos, e estavam muito na dúvida sobre o alargamento da licença e sobre a pressão que existe nesse alargamento da licença parental. E ontem em consulta deram uma linda novidade de que ambos vão alargar a licença e, portanto, às vezes basta conversarmos um bocadinho, não é? Não é o meu trabalho, mas já a Paula tendo me apoiado também e acompanhar o trabalho da Paula, vamos bebendo, não é, desta informação, e foi uma conversa com eles que se calhar fez-lhe o clique e tiveram a coragem de dar esse passo. Portanto, também somos influenciadores nesse sentido, não é? Sim. Somos sempre influenciadores, acho que em todos os momentos, não é? Eu ia-te perguntar, Ana Rachid, nós temos aqui a falar um bocadinho daquilo que são os desafios sociais e laborais, mas, obviamente, o regresso ao trabalho, pela legislação portuguesa, na maioria das mulheres, vai acontecer numa altura que é muito crítica para o desenvolvimento infantil e que colide até com o seu desenvolvimento infantil e por isso esta petição que está na Assembleia da República. Como é que nós podemos apoiar? O que é que nós podemos fazer? E o que é que nós podemos propor ou colocar em cima da mesa a estes pais? Então, primeiro estarem informados, não é? Que já falamos um bocadinho sobre esta informação, do qual é que é o caminho, qual é que é as abordagens, como é que podemos fazer. E depois o que eu apanho, muitas vezes, é ok, eu até vou ficar até aos 6 meses, mas a creche ou a AMA quer que a alimentação já esteja estabelecida
e é impossível pensar em alimentação estabelecida, porque a introdução alimentar vai até aos 24 meses, portanto é irreal achar que um bebê que mamava simplesmente vai passar a comer do dia para a noite. E isso causa muita ansiedade nas mães, porque elas acham que vão conseguir preparar os bebés para tal entrada na creche e iniciam antes dos sinais de prontidão, iniciam antes daquilo que é o desenvolvimento normal do bebê. Eu acho que é importante capacitar nesse sentido de não vamos conseguir preparar nunca, em momento algum, para nada na vida dos nossos filhos. Podemos capacitá-los e podemos capacitar o outro com quem vai ficar os nossos bebés para fazer da melhor maneira. E depois há outro receio grande que é, mas agora na creche faz sopa triturada com carne e peixe, não se vai confundir. E o que eu explico sempre é a regra, ou seja, a imagem de aprendizado será sempre a família. Portanto, não há problema algum se na creche faz diferente de casa, seremos nós sempre o guia deles. E será sempre uma oportunidade em casa dessa apresentação como a família quer. E portanto é importante guiarmos aqui, guiar a família e principalmente munir de informações. E falaste há pouco, desculpa, falaste há pouco dos sinais de prontidão, quais são eles? Então, é importante perceber que quando nós falamos em sinal de prontidão, falamos sempre em sinais de prontidão externos, ou seja, são aqueles que são visíveis. Mas esses que são visíveis dão-nos ok de que os internos estão preparados. E os internos são os gastrointestinais, renais, ou seja, é muito comum apanharmos famílias em consulta aos 4 meses, 5, com bebés, que já iniciaram a introdução da alimentação complementar e o bebê ainda não tinha os sinais de prontidão e de repente ou começaram com diarreia ou principalmente com uma obstipação bastante grande, porque o organismo do bebê não está preparado para digerir aqueles alimentos. Ora, os sinais de prontidão visíveis, né, os externos, eu coloco os 6 meses sempre como ponto de interrogação, porque tudo vai depender dos anteriores, ou dos que vou falar agora a seguir, que é ter o sinal de extrusão e protusão diminuído. E o que é isto? É nada mais é que o reflexo de gag, todos nós temos esse sinal presente, só que no bebê está na ponta da língua e com o passar do tempo vai ficando anterior à língua. E isto também é um marco de desenvolvimento do bebê associado às habilidades motoras na alimentação. Porque quando o bebê, por exemplo, começa a desenvolver a pinça fina, que ocorre sensivelmente pelos 8, 9 meses, há bebés que poderão ser mais cedo, outros mais tarde, nunca guardem números fixos, mas uma média, 8, 9 meses, é quando este sinal de prontidão, de extrusão e protusão da língua, está diminuído. Então quer dizer que esse bebê já está disponível para receber alimentos mais grumosos, mais pequeninos e consegue lidar lindamente com ele. É um sinal de que o sinal de extrusão e protusão está diminuído. Portanto, sinal de extrusão e protusão, ter interesse pela comida, levar objetos à boca, e esse ter curiosidade pela comida e levar objetos à boca é facilmente confundido aos 4 meses, 4 meses e meio, quando o bebê começa na sua função, na sua habilidade oral, não é? Que é agarrar objetos e levar à boca. E isso é uma coordenação muito importante, olhos, mãos e boca. É um sinal de prontidão muito importante, mas é muito confundido. Às vezes a família acha que, coitadinha, aos 4 meses já está super com interesse na comida, mas é uma mera curiosidade e é uma habilidade motora que está a ser construída para que, quando todos os sinais de prontidão estejam prontos, o bebê então também está preparado para comer. Portanto, essa habilidade motora de levar, a curiosidade, já falei o sinal de extrusão e protusão. Ora, não pender com a cabeça para o lado, portanto, esse controle da cervical ocorre também por volta dos 4 meses. E há um ponto muito importante que é o sentar com o mínimo de apoio, que é muito confundido por alguns profissionais e por muitas famílias, que é o sentar-se sozinho. Ora, o bebê só se vai conseguir se colocar na posição de sentado sozinho, média geral, 8, 9 meses. E não é esse o sinal
de prontidão. O sinal de prontidão que nós falamos, que é equilibrar-se com o mínimo de apoio, é, ok, sentei o meu bebê no chão e ele consegue equilibrar-se e não pender para os lados, ok? E aí ele está preparado. Eu digo que este é de todos os que falamos até agora, é o último sinal visível mais importante para ter em consideração. Ou seja, a partir do momento que o bebê já não pende para os lados, quando eu o ponho sentado no chão, ou numa cadeira da alimentação, quer dizer que os outros todos já estão, porque o próprio sinal de extrusão e protusão não é assim tão visível. E como é que se apoia esta dinâmica de trabalhar, de gerir a alimentação? O que é que tu propões aos pais quando eles regressam ao trabalho e ainda não se iniciou a diversificação e depois vai-se iniciar depois? Quem é que inicia? É a creche? É ao fim de semana? É à noite? O que é que tu sugeres? Como é que nós ajudamos isto? Então, isto vai depender muito da família que temos à frente, da creche, para onde vai o bebê, se vai ficar com uma ama ou se vai ficar com os avós, da capacidade daquele cuidador secundário tem de receber a informação que a família quer. Mas acho que o ponto mais importante, não é? E é a dica que eu dou a todas as famílias é, primeiro, nunca perguntar se o bebê comeu tudo e depois, mesmo que seja alimentado pela colher, pela mão do adulto, esperar que o bebê mastigue, esperar que ele mastigue e engula entre uma colher e outra, fazer uma pausa. Isto é tudo estratégias que utilizamos em perda de peso em consultas de adulto. Portanto, é só o básico, é só o inato. Para quê? Para que os sinais de fome e saciedade se mantenham. Mas, às vezes a família quer muito fazer BLW, não é? Eu acho que perdemos a Ana. Não é? Baby-led weaning. Mas o cuidador que está à criança para o fazer, por mais cursos que o faça. Então, e é aqui que o curso de introdução da alimentação complementar vem ajudar, porque existe uma abordagem que não é a abordagem tradicional, tudo triturado, é uma abordagem participativa, onde os alimentos são apresentados todos em separado, mas amassados e não triturados. E o bebê consegue aprender a comer, já começa a ter experiência com alimentos grumosos e, portanto, é capacitar as famílias nesse sentido. Entre introduzir os alimentos antes, não é? Algumas creches pedem para que os pais introduzam os alimentos antes para aprenderem a comer. E isto não vai acontecer, portanto não há essa necessidade. E o que eu aconselho é manter o aleitamento materno exclusivo, idealmente até que o bebê tenha os sinais de prontidão. Ou porque já tenha estoque de leite, ou porque já tenha tudo isto preparado, e por isso é tão importante fazer essas consultas antes daquilo que é o timing ideal, ou seja, estarem informados, não é? Daquilo que é o caminho para tomarem a decisão do que é mais viável para cada família. Por isso, idealmente é manter esse aleitamento até os sinais de prontidão e mandar para a creche, seja o leite materno ou leite artificial, até que o bebê tenha os sinais de prontidão, e a partir do momento em que o bebê tem os sinais de prontidão, a família vai fazendo essa introdução alimentar em casa, gradualmente, tranquilamente, sem pressas, para que o bebê então vá aprendendo a comer, até que a creche se sinta capaz, ou a ama, ou os avós, se sintam confortáveis em fazer esse papel do cuidador primário. E eu acho que basicamente é isso. E, Ana, substituem-se as refeições de leite materno por comida? Uma bela pergunta, Sofia. É daquelas coisas que é giro, porque eu fui, há 2 anos, fui fazer formação numa IPSS. Fui convidada por elas, porque tinham especial interesse em melhorar a alimentação daqueles bebés. E a meio da formação, uma auxiliar vira-se e diz assim: então, mas é por isso que eu tenho os bebés às 10h30, 11 da manhã, todos a chorar quando vão comer. E isso para te responder que é a alimentação da alimentação complementar. Vem complementar o leite materno ou o leite artificial e nunca substituir. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que um bebé que só soube mamar não vai comer
do dia para a noite e lembrar que isto é uma fase de aprendizagem. Então, o leite materno, o leite artificial, continuará a ser o principal alimento até aos 12 meses. E é importante que o bebê mame antes, durante e depois, sempre que quiser, da refeição. No caso do leite artificial, temos que fazer um deadline de espera antes ou depois da oferta dessa refeição principal, devido aqui à absorção do ferro, que pode comprometer a absorção, e o ferro é um nutriente major da introdução da alimentação complementar. Mas lembrar que a alimentação complementar vem para complementar e nunca substituir. Bebés com fome nunca vão explorar os alimentos, nunca vão aprender a comer, terão uma grande dificuldade e teremos choro à mesa, e depois, coitado dos bebés, é que são preguiçosos, são birrentes, não é? E Não gostam de comer. Não gostam de comer, efetivamente. E por isso foi uma ótima pergunta, e é mesmo importante pensarmos nisso. Bebé com fome não come. Quer dizer que eu não posso já substituir uma sopinha com carne ou com peixe para aquela refeição de leite e mandar o bebê para a creche. Lá está. Porque existe mesmo esse mito de que o bebê não vai ter os nutrientes necessários se não passar a comer. E a verdade é que, se nós olharmos para o gráfico daquilo que é o desenvolvimento do leite materno / leite artificial ao longo dos 24 meses do bebê, quando chega aí aos 6 meses, a quantidade ingerida de leite materno não é muito, não desce drasticamente. O que vai aumentando, e mesmo até aos 12 meses, porque é engraçado, porque aos 12 meses temos um bebê que mama feito um recém-nascido, principalmente bebés que estão a leite materno, e as mães já ficam desesperadas a dizer: socorro, meu filho deixou de comer, só quer mamar. Mas é expectável e está tudo bem, faz parte do desenvolvimento alimentar dele. Mas se nós olharmos para este gráfico, aos 12 meses, o que aumenta é a capacidade gástrica do bebê, e não propriamente e não propriamente diminui a ingestão de leite materno ou leite artificial. E isso é muito importante passar, porque sabemos que até aos 12 meses o leite materno ou artificial é o principal alimento, mas que a partir dos 12 meses essa percentagem altera, mas não é que altera porque substitui, é porque a capacidade gástrica aumenta. Porque ele come mais alimentos, não é? Com mais alimentos. E as suas habilidades motoras para a alimentação estão muito melhores. Então, como mais? Porque sabe comer. Nós estamos mesmo quase a terminar. Eu ia pegar aqui no que a Ana Rachid disse e ia-te perguntar, Paula, se eu sou uma mãe que vou voltar ao trabalho e o meu bebê tem 4 meses e eu vou precisar de manter, a minha vontade é manter o aleitamento materno exclusivo, eu vou precisar de tirar leite no trabalho, vou precisar de ter tempo para isto. E eu ia-te perguntar neste contexto, e não só sobre a extração, mas em geral, o que é que as empresas podem fazer para acolher nesta parte que é instrumental, e depois se calhar perguntar-te ou pedir-te para nos dares assim, alguns exemplos de algumas coisas que tu viste, e nós já falaste aqui do básico, não é? Que o básico isto não é um prejuízo para ninguém, isto é ganho para todos, não é? Se calhar isto é, assim resumindo, o básico, mas o que é incrível? O que é que se faz por aí de incrível? É incrível, eu vou começar por aqui. Empresas que estão literalmente a oferecer vouchers de consultas de nutrição na introdução alimentar e IBCLCs às suas famílias, aos seus colaboradores. Isto é só incrível. Porquê? Porque aí vai então pegar esta parte do o quê e porquê que eu preciso disto, e depois este colaborador já sente abertura para depois ir dizer: olhem, eu vou precisar então de uma sala de extração de leite materno que não há, ou então a que há precisa destas e destas condições, porque o próprio colaborador vai trazer esta informação, ou então, como já aconteceu aqui, isto é público, né, que é incrível, nas Forças Armadas, ter sido um homem a criar uma sala
aula maravilhosa com detalhes incríveis de dignidade que mantém a ocitocina e todas as hormonas aí necessárias para isto acontecer, e ele também ter assumido que o facto de ele ser homem agilizou muito mais as coisas. Então, coisas incríveis é quando nós temos aliados homens e pessoas que não têm filhos a trazer esta temática para cima da mesa, tudo fica mais rápido, tudo fica mais ágil de acontecer. Outra coisa que eu acho importante também é esta questão das extensões das licenças pagas, não é? Já existem empresas em Portugal que estão a fazer aquilo que o Sistema Nacional e o Estado ainda não consegue fazer de outra forma e que demora, portanto já está a acontecer, varia muito do tempo, mas no mínimo os tais 6 meses. Agora também é importante trazer isto. Muitas pessoas têm esta lógica até depois dos 12 meses que vocês falaram, não é? Então, mas e os 12 meses é outro marco em que acaba tudo? Não, não acaba tudo. Se nós soubermos que é outra fase de transição, ainda vamos expandir aqui mais um bocadinho. Grupos de apoios aos pais dentro da entidade laboral é outra coisa que é mágica, e assim nós temos reuniões para tudo e um par de botas, nós temos gestores de projetos para tudo. Ter um gestor da parentalidade dos seus colaboradores, ter um grupo que eu sei, porque eu não posso ir a um grupo que existe, que eu conheço, que é não sei onde, e eu sei que uma vez por mês vai acontecer este grupo que traz esses temas, que traz espaço para reflexão dentro daquilo que é aquilo que eu gosto de dizer, as más companhias. O que é que são as más companhias? São as pessoas que estão connosco todos os dias a tentar contrariar aquilo que nós, afinal, disseram-me que era assim que eu queria, e depois de repente não, mas depois tu estás presa porque vais continuar a fazer isso. Mas olha, depois ficas livre se deixares de amamentar, e a diferença nutricional não é assim tão grande. Quando nós temos estas más companhias do nosso lado, fica mágico, e é possível isto acontecer. Não é assim tão sonhador, pois estamos a falar de uma hora e meia por mês, que pode fazer uma grande diferença, e nós sabemos, não é? Em alguns percursos destas famílias. Queria também trazer aqui esta parte que acho que é importante, a questão da sensibilização da carga doméstica e mental para toda a família, não é? Nós estamos aqui a falar de uma coisa que envolve a conciliação de tudo, de horários, de dizer eu vou sair a horas, hoje és tu que vais buscar, o que quer que seja, e isto tem que começar a ser falado também dentro da questão da amamentação, porque isto nem sequer é falado, isto sobrepõe-se, tudo isto é para ser assim, então a amamentação vai para baixo e vai para debaixo do tapete com muita força. Então colocar a amamentação dentro daquilo que é a gestão da vida, da tal conciliação que começaste a falar, fazemos aqui um início e um fim, esta conciliação, colocarmos a amamentação aí nesse tema, mesmo que os colaboradores ainda nem sequer tenham filhos. É o que há muitos gestores a dizer assim: Paula, aqui este assunto não vai acontecer porque nós temos muitos jovens, eles ainda não estão a pensar nisso, e eu trago sempre: vai acontecer rapidamente, daqui a 3 ou 4 anos, vocês não têm tempo para se preparar, portanto comecem por favor simplesmente com a sensibilização, e eles depois vão fazer o trabalho deles. Então a sensibilização também em lugares onde ainda não há filhos, também já começou, mas é magia ainda. Obrigada às duas por este bocadinho de partilha. Vamos fazer uma pergunta, a mesma pergunta a cada uma, para terminarmos esta conversa. E a começar pela Ana. Se pudesses mudar só uma coisa no mundo para as mulheres, o que é que mudavas? Só uma. Bem, isto foi super rápido. Bom, acho que a falar aqui da minha área, não é? E é o caminho que se está a fazer, e efetivamente tu iniciaste essa conversa com isto, é realmente manter aqui esta licença parental exclusiva aos 6 meses, a 100%. Eu acho que daquilo com que trabalho neste momento, para mim seria maravilhoso. Obrigada. Paula. Eu era criar o cargo de mulher líder mãe, ou seja, cada vez que uma mulher tivesse filhos, passava a ser uma líder. E então nós, mesmo que não tivéssemos filhos, somos filhas de uma líder, e acreditarmos nisso, que está a faltar muito, nós acreditarmos que somos líderes, para depois os outros olharem para nós e não sequer, não têm permissão para duvidar disso. Era isso que eu mudaria. Obrigada. Obrigada às duas. Não.
Obrigada. E obrigada a todos os que estiveram connosco a acompanhar estes minutos de conversa. Vão acompanhando estas conversas que vão saindo na regularidade que nos for possível e que nós formos sentindo. Não vamos estabelecer compromissos, mas vamos estabelecer este compromisso grande de que é trazer mulheres que nos inspiram, que mudam e que fazem o seu percurso pessoal e profissional para criar mudança positiva, como exemplo e como início de partida de conversas. Aproveitem esta conversa para início de partilha de conversas e plantem um bocadinho as sementes por aí, porque a mudança é sempre em todas as frentes. Obrigada. Obrigada. Obrigada.